Muito boa tarde, estamos no ar com o Guaíba 300 por hora deste sábado, hoje dia 21 de janeiro de 2026. Depois de algumas semanas, por questões de escala, de jogo, não foi possível a minha participação, mas sei que o programa foi muito bem conduzido pelos amigos e pelo Bernardo Persch, que está sempre aqui comigo. Tudo bem, Bernardo? Boa tarde, Gutierrez, boa tarde aos ouvintes. Acabaram os preparativos, agora é pra valer, agora a gente vai ver carro em sessão oficial e tem muita coisa pra gente destrinchar e quem sabe fazer aí uma medição de forças, quem tem mais chances, quem não tem nenhuma chance, quem fracassou ridiculamente, eu vou usar o termo ridículo porque vale, e quem foi muito bem. Então daqui a pouco a gente tem tudo isso no 300 por hora. O 300 por hora, que tem na mesa de áudio o Davidson Rosa, na central técnica e gravações o Luciano Vargas e o Guilherme Silva, a gerência de jornalismo e esporte o Rafael Sequim, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer e a direção geral do Claudinei Girotti. Estamos no Twitter e Instagram, no @GuaíbaEsport, procure pela Rádio Guaíba no Facebook, e o meu @Guti Sanches com Z no final, do Bernardo @300 por hora F1. Bom, o Flávio está aqui conosco, Flávio Bandeira, tudo bem, Flávio? Antes da gente começar a falar, primeiro, seja bem-vindo, é claro. Boa tarde, Guti, boa tarde, Bernardo. Enfim, acabaram os testes, agora é para valer, né? Então, para nós aqui, a partir de 5 de março, né? Por conta do fuso horário, lá já dia 6, começa a temporada e se a primeira impressão é que fica dessa pré-temporada que acabou na última sexta no Bahrein, olha, o que tudo indica, a Ferrari, ao que parece, achou a mão de um carro que mais parece um foguete, mas é aquilo, né? A expectativa foi criada. O treino de largada parecia o jogo de videogame no Easy, exatamente, né? Sabe? Expectativas foram criadas. Agora vamos ver o quanto Ferrari e Mercedes, para dizer essas que, né, foram mais, tiveram mais tempo à frente, o que vão fazer a partir de Melbourne, né? Mas bora lá que a gente tem bastante para conversar. Ô Bernardo, até pra gente depois destrinchar, vamos primeiro do ponto de vista da informação, assim, quem andou melhor, já que acabou os treinos, né? Primeiro vamos informar tudo que tu viu e depois, claro, depois a gente começa já a falar o que pode acontecer, o que pode ser enganoso, o que não, enfim, porque primeira semana de março ela vai voltar, graças a Deus, com um grande prêmio de Melbourne na Austrália. Eu acho que é importante, na verdade, sessão por sessão. Nos dias de treino, a gente teve dias liderados pela Mercedes, mais dias liderados pela Mercedes, alguns dias liderados pela Ferrari e um dia liderado pela McLaren. Eu acho que a Red Bull liderou manhãs, não fez o tempo mais rápido do dia, mas fez o tempo mais rápido de alguma sessão, uma tarde ou uma manhã, sempre com o Verstappen. Acho que isso não nos dá muita informação. O que a gente viu, acho que o mais importante que a gente viu é assim, as 4 grandes equipes, e a gente fala Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull, não necessariamente nessa ordem, elas têm uma vantagem, um verdadeiro degrau, elas estão em outro patamar em relação ao resto do pelotão. A gente vai ver uma coisa que a gente não via há, no mínimo, 6, 7 anos, que é os 8 carros mais rápidos colocarem quase sempre mais de 1 segundo de diferença para o resto do pelotão. Então a gente não vai ter, provavelmente, surpresas, tipo algum carro, uma Williams fazendo um pódio ou chegando com facilidade no Q3. As vagas do Q3 para o resto do pelotão são 2, é o 9º e o 10º lugar. O pessoal da frente, essas 4 equipes vão ter que errar muito, ter algum problema para não ocuparem essas 8 vagas, porque elas têm uma gordura bem grande para queimar em relação ao resto do pelotão. E que é natural quando se muda o regulamento. Normalmente tem 2 cenários possíveis, 2 para 3. Um cenário é as equipes grandes se distanciam das pequenas. O outro cenário é alguma equipe do meio do pelotão encontra uma mágica e aí ela passa a ser do grupo das grandes. E a outra é uma mistura. Uma das grandes acha a mágica, se distancia das outras grandes e todas se distanciam mais ainda do pelotão. Então a gente está numa dessas primeira ou terceira fórmula.
ou o pelotão da frente equilibrado se distanciou do resto, ou alguém vai ser ainda mais distante, mas mesmo assim o pelotão da frente tem uma boa vantagem para o resto do pelotão. Eu acho interessante isso de a gente estamos nessa expectativa de mudança de regulamento já há muito tempo, né? Sabia-se que seria drástico e a gente ficava fazendo, né, tentando projetar o que vai ser, e sempre ficou muito claro que me parecia que Ferrari e a Mercedes principalmente estavam se antevendo mais ao que aconteceria. E eu não sei se vocês concordam, mas é o que a gente está vendo por hora na prática. Por hora por quê? Porque as coisas podem mudar para Melbourne, porque a FIA de repente pode atender, e a gente vai falar disso no programa, algumas demandas, né, de reclamações das equipes, e mesmo as que estão se dando bem também estão reclamando de uma outra coisa, pilotos importantes falando coisas importantes também. Então acho que tá dentro do caminho que a gente estava mais ou menos esperando. Eu tô curioso para ver se isso vai se manter e se a gente vai ter alguma competitividade ou não. Será que a Mercedes está guardando coisa mesmo, ou daqui a pouco há uma distância pequena, mas pequena entre Ferrari e eles? Pois é, eu sempre acho assim que, se tratando de pré-temporada, sempre que nem de futebol, né? É igual, não dá pra... Sempre tem algum truquezinho na manga, ainda que, né, isso é uma coisa que a gente sempre fala já há mais de 10 anos de Guaíba 300 por hora, que Melbourne não vai definir absolutamente nada. Melbourne sempre foi digamos assim, o local estranho da temporada, mesmo abrindo a temporada, ou sendo a segunda ou terceira prova. Então é um circuito que ele tem ali as suas peculiaridades, mas a gente acredito que vai ter a real noção mesmo de força. Acho que ali, quando chegar por Jeddah, quando começar a perna de corridas na Europa, acho que vai estar um pouquinho mais consolidado. Então, né, é claro que, né, como eu falei no início, Mercedes e Ferrari ficou uma muito boa impressão, né, do que apresentaram nesses 6 dias no Bahrein. E aí, claro, né, não tem como não achar que essas duas equipes já vão começar, vão chegar em Melbourne um passo à frente das demais, mas é uma diferença não muito, né, não é aquela coisa assim avassaladora se comparar com Red Bull e McLaren. Eles não estão tão atrás assim, mas sim, a impressão que dá é que esses dois carros se prepararam e já vinham já numa preparação constante, já pensando na mudança das regras, né? Já pensando nesse 2026. Então eu acredito que, pelo menos para mim, não é uma surpresa esses dois carros estarem eu também assim, acho né? que não. Como é que tá a McLaren nesse contexto, Bernardo? Na verdade, sobre essa preparação, a Mercedes, para variar, eu sempre acho muito engraçado que as equipes fazem uma choradeira quando está tudo pronto e vão para a pista, mas quando estão elaborando o regulamento, elas colocam a Mercedes num patamar de prioridade. Tipo, a Mercedes ajuda a fazer o regulamento com a FIA, e não porque a FIA quer isso, mas porque as outras equipes deixam fazer. Elas meio que se omitem, vão lá fazer votações, mas quem ajuda a escrever o texto normalmente é a Mercedes. E aí depois vai todo mundo chorar dizendo que a Mercedes tem uma vantagem. Isso eu queria entender um dia. Porque É bem assim mesmo. A gente acaba percebendo que tem essa questão envolvendo a Mercedes. A gente teve um pequeno corte com o Bernardo, mas vamos seguindo. Bernardo, tá nos ouvindo? Voltei pra pista. Tudo Saí certo. na brita, mas eu já me Tudo recuperei. Fritei pneu, mas eu me recuperei aqui. Acontece. Tu tava terminando da Aston Martin, né? Não, a Aston Martin tá terminada, mas eu tô falando da Mercedes. Mas já acabou o amor sem começar a temporada, assim? Já Não, tá... mas a gente vai chegar lá, nós vamos chegar lá. Tem pontos positivos, apesar de parecer que não. Incrivelmente. Mas assim, aí todo mundo fica reclamando da Mercedes depois, mas deixaram a Mercedes escrever. E com isso ela tem um domínio maior do que ela pode fazer com essas regras. A Ferrari, por sua vez, ela usou a mesma estratégia que ela fez de 21 para 22. Ela abandonou a temporada bem cedo, e aí todo mundo ficou bravo, porque o carro era ruim, ano passado, e ela começou a trabalhar e a esmirilhar esse regulamento, principalmente a parte aerodinâmica, mas também na parte de propulsor. E aí ela caprichou não no motor em si, mas no turbo, na turbina, na parte que leva ar para dentro do motor. E nisso ela fez um trabalho muito refinado, porque ela descobriu
que esse turbo, na regra nova, tem um atraso grande de entrega de potência. Então ela foi estudar como é que ela poderia fazer a potência chegar mais cedo. Então, apesar de que a Ferrari provavelmente não tenha a mesma potência do motor Mercedes, e o espaço para ela desenvolver essa potência também não é tão grande, a Ferrari provavelmente tem um motor mais usável da Fórmula 1, pelo menos para o começo do regulamento. O motor é bom de dirigir, entrega a potência de uma maneira linear, freia de um jeito menos agressivo, quando, né, o freio, o motor que recupera energia, não dá susto no piloto, e ainda tem essa arma secreta que se descobriu no penúltimo dia, que é na largada, né, que está dando um banho na concorrência, o motor Ferrari no modo de largada, enquanto que a turma está bem perdida, inclusive querendo mudar a regra para não se atrapalhar nas arrancadas. Mas sobre a McLaren, diga. Quer falar? Não, é que eu tenho uma dúvida, porque assim, fala-se, né, que os carros têm esse problema e tal, mas a Ferrari, ela tá andando bem, né? E eu não consigo perceber, assim, onde tá essa distância para as outras. Por que elas fizeram isso? Por que elas não conseguiram chegar nisso, tendo esse motor? Mas de qualquer jeito, assim, tem muitos pilotos, e era aí que eu queria chegar, reclamando que o carro é fácil de guiar. Ok, só que ele é fácil teoricamente para todo mundo. Então, dentro desse cenário, ainda que com reclamações, o teu carro tá mais lento do que o outro, entendeu? Então, assim, é mais fácil, um dono de casa, sei lá, um cortador de grama dirigiria, e não sei mais o que, qualquer um faz curva. Ok, mas isso é para todos. Então, assim, dentro desse cenário, Aston Martin e outras equipes, elas vão ter que achar um jeito de andar. Independente se tá ruim, se tá divertido, se não tá, tem que chegar mais rápido na linha de chegada. E eu vejo isso, assim, mais na Mercedes e na Ferrari, de não reclamarem tanto. Né? Na verdade, o que eles falam de ser mais fácil, eu acho que é fisicamente mais fácil. Eu acredito que sim. Eles estão entrando nas curvas com velocidade menor, fazendo as curvas com força G menor. Mas tecnicamente eu não sei, porque tu tá freando de um jeito diferente, o carro é mais desequilibrado porque tem menos downforce. Então eu acho que vai muito da percepção de velocidade em curva dos pilotos. Mas ainda assim... Para dizer se uma coisa é mais desafiadora ou outra. Não, desculpa te interromper, Bernardo. Ainda assim, só corroborando uma coisa que tu disse anteriormente, que para quem conseguiu acompanhar os onboards de alguns carros, é muito perceptível o quanto a Ferrari e até a Mercedes foram carros muito bem nascidos, assim. Principalmente a Ferrari, no último treino da sexta-feira, o carro tá na mão do Charles Leclerc, como há muito tempo não estava. A Mercedes também um pouquinho bem, né, para os seus pilotos, enfim, mas Red Bull, já a McLaren, tu vê que o carro ainda tá um pouquinho nervoso, assim, mas enfim, é uma vantagem, né? O Alex Albon falou que estava com menos prova, ele acha que provavelmente estava com menos gasolina, e tentou seguir o Hamilton por um tempo, e aí ele disse que ele tem uma aposta, a aposta dele não é zebra, mas ele disse, o cara que normalmente ninguém estaria apostando em que ele vai apostar que vai ser um protagonista do campeonato é o Hamilton, porque ele viu muita convicção, ele viu o Hamilton pilotando, que ele não tinha mais visto o Hamilton andar no regulamento anterior. Então também, não só o Leclerc, mas o Hamilton está confortável com esse carro. Ao mesmo tempo, é um carro mais nervoso, é um carro que a gente vê que perde a traseira, perde a frente, eles estão buscando o acerto ideal, até porque tu citou que a Red Bull e a McLaren são mais nervosos. Com o Rajar, a Red Bull é uma cadeira elétrica, a gente já viu esse filme várias vezes. De novo, muda regulamento, muda piloto. E a McLaren saindo muito de frente, a gente viu o Norris e o Piastri abandonarem curvas diversas vezes em freada, sem conseguir entrar na curva, porque o carro não aponta tão bem quanto o carro de fábrica da Mercedes em si. Mas a Mercedes também teve problemas. Na primeira semana, a Mercedes estava com um problema muito similar ao da McLaren. O carro não entrava nas curvas, naquele cotovelo que tem ali no segundo setor do Bahrein, que é bem lento. Várias vezes o Kimi Antonelli vazou aquela parte da pista. Na segunda semana é que eles mudaram alguma coisa de amortecedor e regulagem, que o carro ficou mais na mão. Vocês acreditam que muita coisa vai ser corrigida até Melbourne ou não? Primeiro eles vão dar uma testada no que uma corrida vai apresentar, assim. Eu tinha falado no programa anterior
que tem esse detalhe que as suspensões dos carros atuais, elas oferecem uma gama de regulagem muito maior do que o regulamento anterior. Então, por exemplo, eles vão chegar em Melbourne, eles não vão ter referência ainda. Pode ser que tu acerte, tu chegue já, botou no computador e chegue na pista com algo pronto. Mas pode ser que seja diferente. Aí tu vai ter muito mais permutações para achar um conforto para o piloto do que tu tinha no ano passado. Então isso vai ser interessante também. Não, eu acho que para Melbourne não vai ser muito diferente do que a gente viu no Bahrein. Eu digo que as equipes, eu acho que elas não vão inventar muita coisa para Melbourne, né? Acho que elas vão ainda digamos, fazer adaptações conforme o local, conforme, né, as características da pista, mas de novo, para mim, pelo menos se tratando de Mercedes e Ferrari, eu acho que eles não vão inventar muita coisa não. Usando aquela máxima futebolística que time que está ganhando não se mexe, ainda que não esteja ganhando, mas que viu que, né, minimamente funcionou e bem, tendo essas duas equipes como recorte, eu acho que não vão mexer muita coisa não. Agora, claro, o pessoal que está lá atrás, que está ali na batalha, Cadillac, Audi, Williams, eu acho que essa turma sim vai tentar de tudo, assim, para ver o que eles vão ter de respostas em Melbourne. O Adrian Newey disse que vai vir um carro diferente, um carro B da Aston Martin para Melbourne. Estão precisando. Ô, Bernardo. Mas sobre... eu queria falar só uma coisa a mais da Mercedes. A confiança da Mercedes no trabalho, ela fez tanta coisa, a Mercedes, ela cumpriu tantas, né, fez tantos checks na programação dela, no Bahrein, que no último dia chegou a ter direito, o George Russell fez uma simulação de corrida com direito a simular uma punição de 5 segundos no pit stop, para eles verem como é que eles vão proceder na estratégia. Vê que loucura, eles já estavam fazendo o que pode dar errado nas corridas para treinar. Não é um tanto quanto decepcionante um carro, sei lá, nem que seja espiritualmente liderado pelo Adrian Newey, ele nascer errado, assim? Já quer falar de coisa ruim, Gutierrez? Eu ia falar ainda da Ferrari. Tu tá então fugindo do assunto? Ele tá adiando, daqui a pouco o programa vai estourar aqui e não vamos falar. Não, mas fala da Ferrari, fala. Eu ia deixar a Aston Martin pro segundo bloco, já que Não, é que tu citou ali um pouco e... A Ferrari tinha perguntado a questão do turbo, que ninguém foi atrás do mesmo sistema da Ferrari, por que acontece isso? Bom, o que a Ferrari fez efetivamente? A Ferrari tem um turbo compressor muito menor que as outras. Então, teoricamente, ela não consegue usar a mesma capacidade de turbocompressão, um pouquinho mais fraco, talvez esse turbo, só que ele tem um lag, a resposta do turbo para ele começar a girar é muito mais rápida. E por ele ser menor, ele também gira mais rápido. E ao girar mais rápido, ele ajuda no comportamento da recuperação de energia. Então ela ganha em duas frentes. Ela ganha que o motor a combustão entrega a potência mais cedo que os outros carros. Então tu tem um carro que responde na saída de curva de um jeito mais natural, porque o cara dá o acelerador e o carro já vem. Nos outros casos, o cara dá o acelerador e não vem nada, e aí vem tudo de uma vez. A potência é entregue muito rapidamente depois de um tempo devagar. É meio maluco, mas é assim que acontece. Com esse turbo menor, a Ferrari achou um espaço de conforto que o carro é muito mais funcional. E provavelmente ela está compensando essa potência um pouco menor na parte elétrica. Sobra um pouquinho para ela gerar na parte elétrica. E aparentemente é o conjunto mais equilibrado nesse sentido. A Mercedes tem um pico de performance maior no motor, mas a Ferrari tem um motor muito mais utilizável em várias circunstâncias. Eu acho legal essa coisa de os carros, até por uma questão técnica, né, Bernardo? Não dá mais tempo de adaptações e unidade de potência, né? Não, tem que ser homologada. Eles vão ter espaços para fazer alterações. No caso do turbo, uma vez por ano, ou seja, só em 27 agora. E aí tem a questão do ADU, que é quem tiver um motor muito fraco, 2% ou 4%, se for 2%, vai ter uma janela para fazer modificações. Se for mais de 4% de diferença, vai ter duas janelas para fazer modificações. E aí não sei quem vai ter. Duas a partir de agora, tu quer dizer? Ou já foi feita uma, no caso? Uma é na metade do ano. Perfeito. E a outra... Uma é na sexta corrida e a outra é no fim do ano.
É basicamente essas 2 janelas que vão ter para mudar vários componentes, inclusive o motor principal, se o motor tiver com uma defasagem de performance muito grande. E aí entra um negócio que é um empurra-empurra que está acontecendo, né? Que a gente vê a Mercedes dizendo que a Red Bull tem um motor melhor, a Red Bull dizendo que ninguém está perto da Mercedes, a Mercedes fazendo um jogo que está todo mundo contra ela, e ao mesmo tempo, na verdade, eu acho que Red Bull, Ferrari e Mercedes, ninguém acredita que a outra vai ter uma janela a mais de atualização, estão muito próximos. Mas eu acho que eles não querem dar muito espaço para a Audi, principalmente, crescer, porque essa está um pouquinho mais atrás, e quem sabe, por causa do Adrian Newey, a Honda crescer também muito. Então eles querem mostrar que não tem tanta diferença assim para a Audi e para a Honda, para daqui a pouco não terem 2 janelas para mudar o motor, terem uma só, algo assim. Eu acho que esse jogo de cena está acontecendo muito mais contra a Audi e Honda do que contra as 3 grandes ali, que já tem algo bem definido. O que te parece a Audi pra gente não matar o assunto Aston Martin, já que tu quer meia hora depois? Mas quem não vai falar um grupo, vamos falar um bloco inteiro de Aston Martin. Tô brincando. Botar a Audi e o Bortoleto também. Vamos fazer um pit stop, então, falamos da Audi e do Bortoleto também no retorno. Então vamos fazer o seguinte. Fica bem assim. Vamos pro nosso pit stop, daí a gente volta, tem muito assunto, tem outros carros, tem as forças, e tem a questão também das forças entre elas, né? Porque por mais que elas não cheguem lá na frente, elas vão disputar o 8º lugar, o 9º, o 10º, e tudo isso vale dinheiro lá no final do ano, vale benefícios, enfim, vale muita coisa, e a gente vai debater bastante aqui no 300 por hora. Já voltamos. Estamos de volta, Guaíba 300 por hora. A gente falou bastante das principais forças ou daquelas que se destacaram nesses treinos. Lembrando, a temporada de Fórmula 1 começa com os treinos no dia 6 de março, em Melbourne, na Austrália, aquela corridinha de madrugada, né? Vai todo mundo se acostumando, mas é legal também. Eu acho muito legal a corrida na Austrália. A Austrália, ela tem uma coisa que ela é a primeira e ela é diferentona de todas as outras, assim, né? Podem me corrigir se eu estiver errado, mas a impressão, assim, talvez Baku é um pouco mais... Tem uns retões, tem aquela coisa de desviar, fazer chicane e tal, mas eu vejo essa prova muito interessante. Ela não diz o que vai ser a temporada, ela dá indícios. Posso fazer uma pequena correção, amigo? Por favor. Não, é que pra nós aqui no Brasil ela começa dia 5, porque é 11 da noite. Tá. É no dia, no caso, mas na quinta pra sexta. Isso, tá, isso. Quinta pra sexta, perfeito. 11 da Flávio noite. Bandeira tem informação. Até pra situar, verdade. Boa, Flávio. Não, mas tem que situar, porque daqui a pouco o cara acha lá no dia 6, grava e... Mas se bem que na semana a gente vai falar bastante. Claro. Diga, Bernardo. Sobre Melbourne, eu nunca me esqueço de 97, Melbourne, primeira corrida da temporada. E a gente viu a McLaren atropelar com o Coulthard e o Hackney. Ganharam sobrando em 97 em Melbourne. E aí vai para a segunda etapa, a McLaren some. Até ganhou outra corrida no fim do ano, mas a Williams cresceu, a Ferrari cresceu, atropelaram a McLaren. E no fim a McLaren só andou bem em Melbourne mesmo. Então realmente é uma pista que nem sempre ou quase nunca te dá um cenário para dizer, não, o ano vai ser assim. Não, vai ser só uma primeira amostragem. Claro, a gente vai tirar algumas conclusões, mas não vai definir quem é que vai disparar pro título, provavelmente. Mas vai valer ponto. Ou quem vai disputar. Tem que acordar. Sim, vale os mesmos pontos que os outros. E aquela história também, né? Por exemplo, se tratando de Ferrari, vamos pegar só essa equipe, pro 2025, que foi terrível em vários aspectos, se daqui a pouquinho largar com uma vitória, sei lá, com uma dobradinha que seja, mas com um bom desempenho, óbvio, como tu mesmo bem falaste... A Bandeira tá pensando alto, já tá querendo dobradinha. Mas eu digo pelaquela questão assim, de dar moral, sabe? Tipo, se tem uma equipe que para esse 2026 precisa voltar a vencer, voltar, né, a ser protagonista, e já, né, teve uma
baita amostragem no Bahrein, é a Ferrari. Então, daqui a pouquinho, se conseguir reproduzir o que teve dos testes de pré-temporada nesse final de semana em Melbourne, no próximo final de semana, quer dizer, daqui 2 semanas em Melbourne, não vai definir a temporada, por óbvio, porque é a primeira corrida, mas pode daqui a pouquinho dar uma moral pro restante do ano, né? Acho que mais importante do que, né, performance e pensar o que pode ser o 2026, e aí, principalmente para a Ferrari, ter um bom desempenho, né? Lembrando que a Ferrari passou em branco, né? Só ganhou uma sprint race no ano passado. Exatamente. Então, ela tá precisando muito voltar a fazer as pazes com a vitória. Bom, ela largou. Tu mesmo trouxe a informação no bloco anterior, né? Ela largou o ano passado por isso. Agora ela que deu um jeito de apresentar alguma coisa, né? Não, é aquilo, Pois né? bem. Pra quem conseguiu acompanhar ali a transmissão dos treinos, e eles foram muito enfáticos, né? Expectativas foram criadas. Ponto. O que vai sair disso, não sabemos. Ô, Bernardo, antes... a Ferrari trazendo várias coisas inovadoras. Esse Isso! turbo pequenininho. Aquele A asa DRS móvel que não que é dá DRS, é asa cambalhota. móvel. A asa móvel que dá cambalhota, que todo mundo ficou assim, como assim? Sensacional. O que Aquilo você ali tá na hora de fazendo? dar o giro não vai frear o carro, cara. O que essa asa tá de cabeça pra baixo? Quando ela Pois tiver, é, por eles exemplo, testaram, 90 graus, em o algum Hamilton instante testou ela vai por estar. 8 voltas. O Hamilton testou por 8 voltas e eles voltaram para asa normal. Pois O é. que se falou, o que se conversou, é que numa etapa daquele giro tá gerando lift, que a gente chama, que é basicamente a traseira do carro sair do chão. E isso aí é problemático dependendo do tipo de curva que vem pela frente, ou se, por exemplo, no meio da reta ele precisa fazer uma mudança de direção para tentar uma ultrapassagem. Isso aí pode ser um problema de segurança, pode perder o controle do carro. Mesmo que ela seja super eficiente, mesmo que ela tenha um ganho, e estavam falando em até 8 km a mais que a asa convencional, se não tiver um controle para o carro ficar no chão quando ela está girando, ou se ela não girar mais rápido, não adianta, porque não vai ter como usar. Mas foi bem interessante. Eu não entendo muito de engenharia aeronáutica, obviamente, espacial, mas o que, na minha ignorância, esse giro de looping de 360, em algum momento vira flap de avião, e em outro momento vira um reverse de turbina. Sabe? Que a ideia da asa móvel é tirar o arrasto, não é que a asa pare de gerar pressão aerodinâmica, é tu reduzir a pressão e cortar todo o arrasto que tu pode. Quando a asa dá a cambalhota, em algum momento ela está invertida. E quando ela está invertida, ela está levantando o carro em vez de apertar o carro contra o chão. Então claro que se for muito pequeno o espaço de tempo, talvez não afete muito o comportamento se do for carro. rápido, né? Tem que abrir rápido. Se o procedimento for rápido, talvez não. Só que também o procedimento é influenciado na velocidade que o carro tá. O carro tá mais rápido, tem mais ar batendo Onde asa, na eles podem pista. fazer- então é complicado. É legal que eles inovaram, é legal eles estarem buscando uma solução, como a Alpine buscou uma solução. A da Alpine, ela cai invertida, em vez dela subir, ela derruba para trás. Também é uma alternativa que a Alpine achou para ter um sistema. No caso da Alpine, aparentemente é para ser mais rápido, para a asa abrir mais rápido e eles ganharem esse começo. Como os motores têm mais potência antes do fim da reta, quanto antes tu abrir a asa, melhor ainda, porque daí tu aproveita aquela estilingada do elétrico e aí tu já tá com a asa móvel aberta. Então tem esse lado aí também. Mas Enfim, eu acho bem legal. É inegável que há uma liberdade maior, né, de ideias para esse dispositivo. Eu não que, na sei, verdade, eu posso estar errado, muito mas engraçado. me parecia mais padronizado isso no passado, não? Não, mas que é muito engraçado, porque na verdade já existia alguma liberdade. Eles aumentaram a liberdade de onde é que tu pode fixar o atuador, né? Antes tu tinha só 2 lugares que tu podia fixar. Agora eles têm um espaço maior que eles podem escolher onde é que a asa vai, onde é que vai ter o mecanismo que vira a asa. Mas não é já tinha alguma liberdade. Só que as equipes não faziam porque o uso era muito mais limitado. Agora eles vão usar o tempo inteiro. Então vale muito mais a pena tu começar a investigar esse filão do que antes, porque antes tu só usava quando tu estava atrás de alguém na corrida ou na classificação. Tu acha que nesse dispositivo pode haver um pulo do gato para alguém? Não é o principal. Acho que o motor ainda é mais importante, né? A entrega de potência, a parte elétrica, mas tem vários pulinhos do gato, né? A gente tá vendo, a gente viu 5, 6, 7 soluções diferentes. E vamos ter que ver o que funciona melhor
quando os carros estiverem na pista em competição, porque a gente ainda não, né? A gente pode ter, daqui a pouco, a Mercedes escondendo muito o jogo, a gente pode ter a Red Bull escondendo o jogo. Até a McLaren eu não achei pelo comportamento do carro, a não ser que eles tenham usado sempre muito combustível. Por enquanto, depois a gente pode fazer um ranking, a gente faz um ranking rapidinho de forças, mas eu não vejo assim, ainda não dá para bater o martelo, assim, qual é a melhor solução e o que é mais importante. Mas é um filão para se desenvolver, porque agora eles vão usar durante grande parte da volta e o tempo todo. Bom, eu acho que agora a gente pode deixar o espaço para os brasileiros no final, mas falar da Aston Martin. Que brincadeiras à parte com a questão do Alonso, que o Bernardo torce e tal. São grandes nomes por trás dessa equipe, né, Bernardo e Flávio? Eu acho que a gente, no mínimo, tem que falar, porque havia uma expectativa. No mínimo, como eu brinquei antes, espiritualmente, né, mentalmente, no mínimo, tá ali o Adrian Newey inserido. Se ele é o responsável, se ele pegou a caneta e desenhou como ele gosta, se ele que assina ou não, é outra história. Mas ele tá nesse contexto e me parece um pouco decepcionante. É claro que com a experiência, com o talento que ele tem, ele mesmo já disse que vai mudar na sexta corrida e vai aparecer outro carro, porque eu não duvido que esses caras, eu tenho o plano A, o plano B e o plano C. E aí, o A, que eu achei que era o melhor, não deu, eu vou pro outro e tal. Mas é meio decepcionante a Aston Martin, né? Eu, até antes de deixar o Bernardo destrinchar... Escorrer. Não sei se eu tô pronto. Não sei se eu tô pronto. Então vai falando. Respira, pega um copinho d'água. Eu sei que é um momento difícil pra ti e tal, eu sei que é uma dificuldade. Mas assim, agora tentando falar sério... Pelo menos pra mim, assim, eu acho que pros amigos também foi bastante decepcionante, mas também foi muito sintomático na sexta-feira, no último dia que você tem de testes pra tentar, né, se não colocar o máximo do teu carro, aproveitar o máximo de tempo possível, faltando 2 horas e 10 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a equipe simplesmente fechou a garagem e acabou, não vão fazer mais nada, não tem mais o que ser feito, e aí a partir disso desmontar tudo e tchau pra ti, né? Acabou. Então isso pra mim joga muito... álcool e bota fogo, né? Joga álcool e não, pra mim foi sintomático, assim, tipo, eu acho que além de ter muito trabalho, nós infelizmente, e ainda eu digo isso com uma certa tristeza, se tratando de Adrian Newey, nós temos um carro que não foi bem nascido, pelo contrário, não vou dizer assim que é uma carroça, que é uma porcaria, aquela coisa arada toda, que não é esse o ponto, mas que sim, é uma equipe que vai ter muito trabalho para começar a entrar na brincadeira, como o Bernardo gosta de dizer, porque por esses dias, no Bahrein, no caso, a Aston Martin chegou carregada de expectativa de ser um carro que poderia incomodar as 4 grandes ali da frente, no entanto não chegou nem perto disso. Então, né, vai ter muito trabalho, com certeza. Para a tristeza do Bernardo, que muito provavelmente acho que o tricampeonato já foi pro ralo, né? Ô Bernardo, o que foi feito de errado e o que pode ser feito? Na verdade, eu não sei se o carro não é bem nascido. Eu vou defender o Adrian Newey agora. Então é o piloto. É o piloto. Os pilotos. Tá na hora. Tá na hora de aposentar, principalmente um, né? Um tá na hora de sair. Na realidade. Vai com o filho. Eu apurei uma notícia sobre isso. Eu vou trazer daqui a pouco. Na realidade, a Aston Martin. Uma notícia. Não, na realidade, a Aston Martin ela precisa trocar os 2 pilotos, né? Verdade. Que já tá velho e o outro que não quer mesmo. Então eu acho que passa por aí também, hein? Mas não, por a questão, o chassi, a aerodinâmica parece bem evoluída. Não está deixando nada a dever para as 4 grandes. O que a gente viu de soluções, experimentações, inclusive as 4 grandes estavam de olho nesse carro em Barcelona, quando o carro apareceu. Mas tem 2 problemas muito sérios. 2 para 3, se a gente junta um problema. Esses 2 problemas dos 3, 2 deles estão com a Honda. A Honda, de novo, meio que subestimou, talvez, ou começou tarde o trabalho que ela tinha que fazer para o regulamento. E ela tem um problema de peso excessivo dos componentes do motor e das baterias. Está acontecendo um problema com as baterias que a Aston Martin usou de 2 a 3 jogos de baterias por dia, e no último dia eles andaram um pouco porque só tinha um jogo de bateria.
para usar, e se eles usassem mais, eles teriam um risco de não ter baterias para usar em Melbourne, porque é um jogo de baterias extremamente complexo. Então tem isso, eles estão queimando as baterias, literalmente. O problema é que parou o Alonso quando ele estava em simulação de corrida no penúltimo dia foi por causa das baterias. As baterias basicamente começaram a derreter, vazar, furaram o sistema hidráulico do carro, o sistema hidráulico foi para o brejo e quebrou a transmissão. Foi isso que aconteceu. Ou seja, foi uma falha catastrófica das baterias, e até por isso o carro ficou parado lá na pista. O Alonso desceu do carro subindo no rail sem encostar no resto do carro, porque ele estava eletrificado, e tiveram que mandar os mecânicos lá para desativar a parte elétrica, porque senão podia dar um choque em alguém. Mas basicamente tem esse problema, esses dois problemas, e o terceiro problema, que é da Aston Martin, e porque é uma tecnologia que a Aston Martin não trabalhava desde 2019, se eu não me engano, é o câmbio, que ela teve que fazer o próprio câmbio para esse motor Honda, e antes ela comprava tudo pronto, a suspensão traseira e o câmbio vinha pronto da Mercedes, e agora ela teve que construir um câmbio, e esse câmbio não está resistindo muito bem às necessidades de torque da combinação de motor elétrico e motor a combustão, e também tem uma redução de marcha muito bruta, que pega os pilotos de surpresa, que deixa o carro mais difícil de guiar. Então tem esses 3 pontos, um deles atrapalha o comportamento do carro, os outros 2 impedem o carro de funcionar a plena performance e quebram o carro mesmo quando o carro não está a plena performance. Então é um pepino bem grande. A Honda divulgou uma nota já prometendo ter uma solução provisória para Melbourne, para que o carro tenha condições de andar até o fim da corrida. Eles já sabem o que é o problema, que eles vão poder resolver, então eles vão torcer por isso. E depois, lá pela sexta a oitava corrida, eles devem trazer um motor novo para aproveitar melhor o potencial que eles têm, né, para gerar potência. Feito isso, talvez a Aston Martin vire um carro de outra fila, e não da fila lá de trás, competindo com a Cadillac, ou até nem isso, se o carro não chegar no fim de nenhuma corrida no começo. O que vai ser catastrófico já no início do ano, né? Se o Newey está prometendo um novo carro a partir da sexta corrida, então, né, dá para se dizer que 2026 já foi pro ralo, né? Já antes mesmo de começar, né? Eles têm que desenvolver esse novo carro para desenvolver essa caixa de câmbio. Provavelmente eles vão mudar onde é que a caixa de câmbio se acopla no chassi, para ter mais rigidez, para ter mais resistência. Eles vão ter que mudar algumas coisas que não funcionaram tão bem. E isso vai incluir mudar a plataforma do carro, que vai também fazer alterações para esse carro B. Eu acho que o que pega é que nós criamos expectativas, o Flávio resumiu bem anteriormente. Eles criaram expectativas. Então, se eventualmente eles recuperarem, não vier título, mas vier uma vitóriazinha aqui, um pódio lá, sabe? Eles vão se dar por satisfeitos. Mas a expectativa não era essa. A expectativa era deles com motor novo e tudo mais, andar agora mais na frente. Quem sabe façam isso, mas não há tempo de disputar realmente campeonato. Né? Aí eu vou trazer meu breaking news. Flávio, fala, Flávio. Não, mas é só rapidinho. Vamos combinar que Honda e Alonso é um karma, né? Acho que o pessoal brinca que a Honda odeia o Alonso, né? Tirou a vitória nas 500 milhas de Indianápolis, fez ele ser desclassificado das 500 milhas de Indianápolis e ainda teve toda aquela saga com o motor Honda de 2015 em diante. Nossa Senhora. E tem um outro lado, né? Primeiro, antes de eu dar meu breaking news, que eu apurei aqui nos bastidores, todo mundo está comparando com 2015, dizendo que foi 2014, do regulamento anterior de motor é 2014, né? 14. Todo mundo comparando que, um desastre total, tá igual, o carro nada funciona, a Honda tem que pedir desculpas, etc e tal. Mas não dá para comparar com 2014, porque em 2014 eles andaram 140 voltas no total. Dessa vez eles já andaram 480 voltas, tipo, o triplo, quase. Então, não foi nem perto de ser tão ruim quanto aquela vez. Aquela vez, realmente, aquele motor era um desastre completo e nunca teve só vai ter solução 5 anos depois. Acho que eles não estão nem perto de estar tão atrás do resto do pelotão, até porque quando andou no mínimo de normalidade, eles tomaram 2,5 segundos da turma da frente. Foi o primeiro dia dessa semana. Ali foi um retrato melhor. Aston Martin andando mais ou menos na mesma batida da Audi e da Cadillac.
Então não é assim terra arrasada completa, sabe? Não tem nenhuma performance. Eles vão ter que resolver os problemas. Agora a notícia. Minha fonte que trabalha com o mercado de pilotos na Europa disse que a reunião que teve, mostraram várias vezes o pessoal falando com a Adrian Newey nos bastidores, mas teve uma reunião que estava o Lawrence Stroll, o Alonso, o Newey e o Lance Stroll. E o empresário do Alonso estava lá também. E basicamente o que se conversou é encaminhar a renovação do Alonso para mais 2 anos, por causa do carro não estar em condições ainda. E eles. Ou seja, ele vai guiar até acertarem um carro para ele. Mas é que não é do interesse nem do Alonso, né? É do interesse da equipe. Porque agora que a equipe não tem um carro de primeira linha, acabou aquela conversa de que, não, o Leclerc vai vir para Aston Martin, o Verstappen vai vir para Aston Martin. Não tem. Sim, não atrai, né? Eles vão ter que ir atrás do Sérgio Pérez, do Gasly, do Ocon. E aí não tem um nome grande para botar nesse carro. Então o Lawrence Stroll já encaminhou as conversas para fazer uma renovação de 2 anos com o Alonso. Na verdade é aquele 1 mais 1, né? Com opção do Alonso pegar mais 1 ano. Então isso deve ser encaminhado rapidamente na temporada, na verdade. Antes que o Alonso mude de ideia. Aston Martin, piore mais. Aston Martin é a equipe mais mandada pelos pilotos, né? Um porque é filho do dono e o outro porque é o Alonso. E é o Alonso e ele tem ações na equipe, né? Também é meio dono. Ele é dono, né? da coisa. Também é meio dono. Enfim, essa é a saga da Aston Martin. Eu acho que tem um espaço para melhora, mas começou muito ruim. Começou abaixo dos piores, não do pior cenário, mas alguns dos piores cenários que a gente imaginava. E o que fazer agora? Isso tem que consertar o câmbio tem que parar de quebrar e a bateria tem que parar de derreter. A partir daí, a Honda pode começar a achar mais performance no motor, mas o primeiro momento é a bateria não derreter para não dissolver as entranhas do carro e o câmbio não quebrar para, né, ele continuar transmitindo potência para as rodinhas. E o complicado é que, né, óbvio, né, o Bernardo falando desse jeito parece ser algo simples, enfim, mas vai levar umas boas provas para conseguir deixar tudo ajustadinho, para minimamente começar a ter a performance que, né, que coloque eles na brincadeira, assim. Isso aí vai levar um tempo, né? De momento, se um dos carros chegar na bandeirada em Melbourne, vai ser uma vitória para a equipe. Se o carro terminar a corrida soltando parafuso para tudo que é lado, mas terminar já vai ser uma vantagem. Uma coisa que eles devem entrar naquele cenário que a gente viu na época da McLaren, e esse sim vai ser quase inevitável, é que daqui a pouco eles vão estar tomando... me perdi aqui. Eles vão estar tomando punição no grid por troca de componentes do motor, porque eles vão trocar muitas vezes. Vai ser talvez um por corrida no começo. Sim. E aí não tem como, né? Aí é pênalti no grid, vai perdendo posição e vai largar mais só para trás. Ô Bernardo, antes de a gente passar para o nosso interesse nos brasileiros, seja da Fórmula 1 e da Fórmula 2, a gente tem, né, essa questão de punição e tudo mais, mas se fôssemos elencar um ranking de motor, qual que você faria? A motor, bom, a gente já tem aquilo que eu meio que falei, né? O pico de performance é Mercedes, a Ferrari mais utilizável. Com turbo acho que as equipes satélites da Ferrari vão se aproveitar mais disso do que as satélites da Mercedes. No caso, Haas e Cadillac. A Cadillac para não ficar muito no fim do grid e a Haas para, quem sabe, beliscar uns pontinhos. Enquanto que a Alpine e o Williams não devem ter tanta vantagem assim, eu acho, com a Mercedes, do que a Ferrari, com o pessoal que usa a Ferrari. Aliás, acho que a Red Bull... Diga, Flávio. Não, desculpa, Bernardo. Não, só fazendo só um parênteses muito rápido, né? Bem discretas, Alpine e Williams, né? A Williams tem um excesso de peso enorme, ninguém conseguiu quantificar quanto, ela não revelou. Tem gente que fala em 15 quilos, tem gente que fala em 25 quilos. É um carro pesado, é um carro que tá perdendo muita performance para o peso. E aí isso está castigando pneus, etc e tal. A Alpine está um pouquinho acima do peso, é um carro bem conservador, na verdade. É um carro para tentar pontuar no começo do ano e depois ver o que eles conseguem, né, sem abandonar corridas e estando bem posicionado no meio do grid. Acho que depois vou fazer um ranking de equipes. Eu acho que a Red Bull com o motor Red Bull Ford, entre aspas, acho que está perto das duas primeiras. É um motor que tem muita aceleração, é um motor que entrega a eletricidade muito bem.
mas na parte de combustão não está tão desenvolvido. E aí vem acho que a Audi tem um motor que está super competente para o que ela se propôs. Ele deve estar aí a uns 20 cavalos dos primeiros colocados, mas não quebra, não tem grandes problemas eletrônicos, está dentro do esperado para uma novata. E a Honda, grande decepção, porque ela já tinha know-how, sabia como fazer e fez errado, aparentemente, e vão ter que consertar. Um parênteses rápido para a Audi, num dos treinos foi aqui, teve maior velocidade reta, né? Em determinado Um carro muito rápido de reta. E sempre foi a Sauber, né, que é a origem da Audi, sempre foi um carro que tentou ter uma eficiência aerodinâmica grande, né, para se beneficiar, principalmente em provas que tem retas longas, etc e tal, para pontuar onde não se espera tanto assim. E manteve esse DNA aí no carro da Audi agora. Quer um ranking de equipes? Vamos lá, Gutierrez? depois a gente fala dos brasileiros. Eu acho que é Mercedes e Ferrari muito perto uma das outras. Red Bull, McLaren. Acho que talvez a McLaren na frente. A McLaren um pouquinho à frente da Red Bull, o fator Verstappen colocando... talvez consiga se colocar à frente das McLaren. Mas o carro da McLaren é um pouco melhor que a Red Bull, conjunto. Então essas são as 4 forças. A gente tem um espaço razoável no grid. E aí a gente dá para colocar a Haas, a Alpine. Um pouquinho mais atrás deve vir a Williams. E aí juntas ali e perto da Williams, Audi e Racing Bulls. O carro da Racing Bulls é meio uma certa decepção para mim. E aí a gente tem a Cadillac e por fim... acho que a Aston Martin ainda tem um potencial de desempenho maior que a Cadillac. Mas a Cadillac é a mais lenta, mas não tão longe do pelotão, assim, dessa turma aí do meio. Então é mais ou menos esse o ranking. Eu concordo contigo, eu acho que eu só inverteria a Red Bull com a McLaren, tá? Mas aí é percepção pessoal, assim, e fator Max Verstappen. Então... o Max, ele sempre tira alguma coisa. Exato, né? É só esse, assim, não é muito diferente do teu, Bernardo. Até porque a gente falou ano passado, assim, mas muda tudo e continua o segundo carro uma porcaria, né? Mais porcaria do que talvez o primeiro, obviamente. Por isso que eu acho que até mesmo o nosso grupo ali a gente comentou aqui, né? Para esse início de temporada, de novo, como eu tava falando, Mercedes e Ferrari ali possivelmente brigando pela vitória, quem sabe, e a McLaren muito perto, e o Max Verstappen. A gente não cita nem a Red Bull, né? O Max. E é ele que vai colocar a equipe o carro nesse patamar, porque... O Rajar, para variar, o segundo piloto da Red Bull, o Rajar comprou um certo pastel de caroço, né? Que é uma pena, né? Que é uma pena, porque... É que é difícil os caras, né? Não tem como dizer não... Mas também tu sabe que tu pode ser trucidado, triturado no segundo carro. A solução era simples, era só deixar o Tsunoda ali e manter o Rajar na Racing Bulls, para ele não se queimar. Agora eles vão queimar o Lindblad na Racing Bulls, do lado do Liam Lawson. E é o que o Bernardo tava... escolhas. Desculpa, Bernardo, era o que o Gucci estava falando, né? O Rajar não podia dizer não, né? Porque se ele dissesse não, era rua, né? Então... Enfim. A gente viu, inclusive, a conversa. Vai tu ou vai tu? Lá no Interlagos eles estavam... Não, vai ele tá mais preparado. Não, vai que esse aqui é melhor, pode ir com ele. Daniel Ricardo já foi demitido, vocês não querem ligar pro Ricardo, tem o WhatsApp dele aqui, vocês não querem mandar mensagem. Eles vão pra Austrália, né? Então, daqui a pouco, né? Ô, Bernardo, mais ou menos essa. Vamos ganhar a Fórmula 2 esse ano? A humildade acabou? Olha, o Rafael Câmara chegou mostrando todas as credenciais, né? A gente tinha falado, né, que no kart, nas poucas vezes que se cruzaram, o Rafael Câmara foi mais rápido que o Gabriel Bortoleto, que é um piloto com imenso potencial. E agora ele está concretizando isso, ele faz uma preparação super bem feita na Ferrari. Ele é o Leclerc da vez, por assim dizer, da Ferrari. Ele está sendo esculpido para ocupar um lugar na equipe principal no futuro a médio prazo, não é a curto prazo. Ele não vai estar na Ferrari ano que vem, a Ferrari nunca fez isso, né, do cara estrear diretamente das categorias de base, mas eles vão tentar botar ele na Haas, ou se não tiver vaga na Haas, em alguma outra equipe que tenha uma vaguinha para ele estrear na Fórmula 1 ano que vem. Claro, tem que concretizar, né? Tem a velocidade, mostrou nos treinos da Fórmula 2 preparatórios, agora vai ter que fazer os resultados, mas ele sempre fez, né? Ele é um piloto que traz resultado, ele não é um piloto de ter acidente, de cometer erros graves, piloto muito preparado, muito pronto, o Rafael Câmara. Mas
aquela coisa também de pré-temporada, tem que ter calma, ou já dá um indício legal? Não, sempre tem que ter calma. Como eu falei, tem que fazer o resultado acontecer, tem que terminar corridas, ganhar corridas e lutar pelo campeonato. Ele precisa ser ganhar campeão? Precisa lutar pelo título. Se não lutar pelo título, aí a fila já fica mais complicada, que a gente já viu tantas vezes acontecer. Mas ele tem que estar ali, tem que ser protagonista junto com os demais pilotos. Eu vou fazer uma citação também do glorioso Colton Herta, piloto de desenvolvimento da Cadillac, que abdicou da Fórmula Indy para voltar para a Europa e se preparar na Fórmula 2 e ganhar os famigerados pontos da superlicença. Colton Herta com pouca experiência de Europa, sem conhecer pneus, ainda desbravando esse carro, foi 6º lugar no último dia de treinos. Foi bastante interessante o desempenho. Já está aprendendo bem, não tomou tanto tempo assim do Rafael Câmara e mostrou que vai estar ali no bolo, o que é bem bacana, né? Porque ele vai precisar disso aí. Pois é, ele pode alimentar uma esperança ainda ou não, o Herta? O Colton Herta ele precisa chegar entre os 6 primeiros do campeonato da Fórmula 2. Se ele chegar entre os 6 primeiros do campeonato da Fórmula 2, ele vai ter os pontos de superlicença e, ao natural, ele deve ser a escolha da Cadillac para o ano que vem, porque a Cadillac está preparando ele para andar. Seria interessante. O problema dele é não conseguir os pontos, daí complica. Mas ainda assim, né, pra gente que ainda também consegue acompanhar a Indy, pelo menos pra mim é estranho ver ele no grid da Fórmula 2, mas a gente sabe, é um projeto, ele abdicou de uma carreira sólida na Indy, nos Estados Unidos, enfim, mas vê-lo no grid da Fórmula 2, pra mim ainda vai ser algo assim que, óbvio, ao longo da temporada eu vou me acostumar. Também. Mas, enfim, não é. Até porque ela sim, já teve cara de 27, 29 anos, mas o costume, a praxe, Exato. é cara de até 22 no máximo, assim. Mas, vamos ver que idade tá o Herta. Acho que tá com 27, eu acho. 27, né, por aí, senhores... Ele é 26, acho que ele vai fazer 26. A idade tá boa pra ser piloto de Fórmula 1, mas pra 2 é muito estranho. Mas não é uma guria, né? Exato, pra 2 é que é muito estranho. Ele chegou muito cedo na Indy e todo mundo esperava que ele ia ganhar o título no 2º, 3º ano, e ele começou a cometer erros, muitos acidentes, teve uns azares bíblicos também, assim, umas coisas que não dava pra acreditar, tipo, soltou a peça do companheiro de equipe dele no oval e o troço quebrou o virabrequim do carro dele no meio da pista, sabe? Umas coisas que não dá para acreditar, ele ia ganhar a corrida e disparar e assumir a liderança do campeonato. Umas coisas assim que aconteceram com o Herta. E depois ele deu uma esfriada também nos ânimos dele na Fórmula Indy. Então até é bom ele ter novos ares aí e fazer essa disputa na Fórmula 2. Não falamos muito sobre o Gabriel Bortoleto e a Audi, falamos um pouquinho, né, que a Audi tem um potencial melhor do que o esperado. Ele, depois de um começo bem difícil para se adaptar às reduções de marcha muito brutas do motor da Audi, para recuperar energia, etc. e tal. Ele conseguiu equilibrar os tempos com o do Nico Hülkenberg e chegou ali, sempre em algumas sessões, a rondar o top 10. Então, de ser um competente fundo de grid, a Audi começa a pensar se dá para fazer uns pontos de quando em quando nessa temporada. Tomara, a gente torce pra isso. Pilotos eles têm, né? Eu brinco do Hülkenberg, mas ele entrega sempre. Que vai ser uma grande vitória, né? Se a Audi começar da onde a Sauber parou no ano passado, que era exatamente isso, uma cumpridora meio de grid, vai ser excelente pra eles. Sem dúvida. Bom, a gente vai ficando por aqui. Valeu, Flávio. Valeu, Guti. Abraço, Bernardo. Obrigado, Bernardo. Abraço, gurizada. Até mais. Eu volto agora para Esperando Futebol, direto do Beira-Rio. Tem o Internacional recebendo o Ipiranga pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Semana que vem tem mais 300 por hora. Um grande abraço a todos. Tchau!